Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de Geografia do oitavo ano do ensino fundamental. Vamos hoje iniciar o tema dos aspectos humanos do continente europeu. O conteúdo da aula de hoje ele está na apostila a partir da página 199. Lembrando que a apostila 2 é a apostila do segundo bimestre. Vamos relembrar o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós encerramos o assunto dos aspectos naturais, né? Falamos da vegetação do continente europeu. Falamos da tundra, das florestas das coníferas, né, taiga, da floresta temperada, estepes e pradarias e da vegetação mediterrânea. Na aula de hoje nós vamos iniciar então o assunto dos aspectos humanos, vamos falar brevemente aí da diversidade cultural, vamos falar dos conceitos de países populosos e países povoados, do crescimento vegetativo, o conceito de taxa de reposição e vamos falar também de algumas consequências do crescimento vegetativo negativo, certo? O continente europeu é um continente extremamente diverso, né? As imagens aí da apostila de vocês presentes na página 199 procura ilustrar um pouco dessa diversidade, né? Então é um continente com uma quantidade significativa de habitantes, né? Tem muitas pessoas vivendo ali, tem uma alta densidade demográfica, né? Então convivem ali diversas pessoas com diversas culturas, né? Diversos padrões socioeconômicos também, muitos idiomas, costumes, culinária, folclore, música. Então tem uma rica diversidade aí. Na imagem no canto superior esquerdo a gente vê a festa de um casamento grego em 2010 e na imagem do canto superior direito uma tourada em Barcelona, né, em 2010. Continuando aí, a apostila procura exemplificar essa diversidade com essas imagens. Temos aqui uma pizza napolitana, né, na Itália, uma apresentação musical de corneta aqui na Suíça, a tradicional pesca de atum da Sicília, na Itália também, e a apresentação de companhia de flamenco aqui na Espanha. E também um prato típico alemão com salsichas aqui do lado da pizza italiana. Então aqui nessas imagens a gente pode ver um pouquinho da diversidade cultural, musical, né, e de culinária aí do continente europeu. Vamos falar agora dos países populosos e dos países povoados. A Europa ela tem cerca aí de 738 bilhões de habitantes no ano de 2015, então tinha, né? A projeção que se tem é que aconteça uma redução populacional no continente europeu, ou seja, que diminua a quantidade de pessoas que vivem ali nesse continente, na maioria dos países. A estimativa é que até o fim do século XXI, ou seja, até 2100, aconteça aí a queda de 90 milhões de habitantes no continente. As causas dessa queda: o envelhecimento populacional e a queda do crescimento vegetativo. Vamos ver já nos próximos slides aí o conceito, vamos retomar o que é crescimento vegetativo. No entanto, alguns países vai na contramão. O Reino Unido, a França e os Países Baixos vão apresentar aí um aumento populacional nesse período. As causas, o porquê que somente esses países vão apresentar aí um aumento populacional? A elevada entrada de imigrantes nesses países. Sobre os países populosos, a gente tem aqui uma tabela que mostra os países mais populosos do continente europeu. Temos aqui a Rússia como país mais populoso, com 143 milhões de habitantes. Alemanha 80, Reino Unido 64, França 64, Itália 59, Espanha 46, né? E assim vai. E aqui na outra coluna nós temos a projeção de como estará essa população em 2050 e em 2100. Vamos observar aqui a Rússia, por exemplo, 143 milhões, em 2050 128 e em 2100 117. Ou seja, uma queda aí do número de habitantes na Rússia. Vamos pegar como exemplo aqui agora a França, que é um daqueles países que vai ter um aumento populacional. A projeção para 2050 é de 71 milhões, né? Mais que em 2015, que é 64, e mais ainda em 2100, com 75 milhões de habitantes, certo? Vamos diferenciar então agora o conceito de país populoso e país povoado. País populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes, é a população absoluta. Quando a gente fala, por exemplo, que a França tem 69 milhões de habitantes, estamos falando da população absoluta desse país. O que vai dizer se o país é povoado já é uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é a relação dessa população absoluta com a área do país, que é o conceito de densidade demográfica, certo? A imagem aqui ao lado, ela busca mostrar o que é um país populoso e o que é um país povoado, certo? Nós temos aqui 8 pessoas em um espaço
E aqui eles estão divididos, vamos considerar como se fosse aqui 1 centímetro ou 1 metro quadrado. Aqui nós temos duas pessoas por exemplo, centímetro quadrado. E aqui, de acordo com a divisão da área, nós teríamos uma pessoa, né, por centímetro quadrado. Por quê? Porque a área dessa região aqui é maior, né? Então, qual o país aqui que é mais povoado? O país mais povoado é esse aqui, logicamente, porque ele tem mais pessoas pela área. 2 pessoas, vamos supor, aí, por centímetro quadrado. E qual seria o país mais populoso? Seria esse, porque esse tem 9 pessoas, esse aqui tem 8. Então, essa imagem dá para a gente compreender bem aí, né, uma ilustração do que é ser populoso, que é uma quantidade maior de habitantes, e o que é ser povoado, certo? Que é a relação aí de habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica. Continuando, acontece no continente europeu, um fenômeno muito comum é a imigração. Todos os anos, milhões de pessoas, milhares de pessoas chegam aí no continente europeu. E boa parte delas ilegalmente. Os meios de transporte que eles utilizam são ilegais e perigosos. A gente vê aqui, né, uma imagem, um bote com imigrantes árabes próximo à ilha de Lesbos, na Grécia. Né, uma tentativa aí de chegar ilegalmente no continente europeu. E nós temos aqui imigrantes ilegais que tentam adentrar a França por terra, né, próximo ao porto de Calais em 2015. Então o fenômeno da imigração aí é uma das características humanas aí do continente europeu. Continuando, vamos falar aí, né, da densidade demográfica. A gente viu a tabela agora há pouco dos países populosos, lembra? Agora nós vamos falar aí dos países povoados, né, que é essa relação aí de habitantes por quilômetro quadrado, é o povoamento. A Europa, ela não ocupa uma grande área, ou seja, comparado com outros continentes, como por exemplo a Ásia, é um continente relativamente aí pequeno. Mas ela tem um considerável número de habitantes, né, nessa pequena área. Então apresenta aí uma elevada densidade demográfica. A média da densidade demográfica no continente europeu é de 75 habitantes por quilômetros quadrados. Esse dado é de 2015. No entanto, essa distribuição é bastante irregular, ou seja, não é em toda a área do continente europeu que tem 75 habitantes por quilômetro quadrado. Algumas áreas vão ter bem menos e outras áreas vão ter bem mais. A baixa densidade demográfica, ou seja, onde tem poucas pessoas habitando aquela área, é nas áreas de elevadas altitudes, que consequentemente acabam sendo as áreas montanhosas, né, com as médias térmicas mais baixas, ou seja, onde tem a presença de um inverno, um frio mais intenso. E nas áreas de alta densidade, que são as áreas mais povoadas, né, que tem mais pessoas vivendo naquela área, isso se deve principalmente a fatores históricos e econômicos. Vamos observar esse mapa aqui, Europa, densidade demográfica de 2015. De acordo com a legenda aqui, os tons mais escuros vão dizer onde tem uma relação maior de habitantes por quilômetro quadrado. Nas regiões com tonalidade mais escura, chega a ter 400 habitantes por quilômetro quadrado. Nas regiões mais claras, chega a ter de 0 a 10 habitantes apenas por quilômetro quadrado. Vamos observar aqui alguns países. Por exemplo, aqui, ó. Olha só, ao sul aqui da Espanha, essa região é muito povoada. Como a gente vê, de acordo com a legenda aqui, tem mais de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Boa parte da Itália, que é essa região aqui que vocês podem acompanhar aqui com a seta do mouse, a Alemanha, né? Então temos regiões aí, mesmo na Rússia, olha só, nós temos áreas da Rússia bem povoadas e temos áreas aqui com população bem pequena vivendo nessa área. Esse mapa, esse conteúdo está na página 201. Continuando aí. Vamos ver aqui, ó, tomando por base a densidade populacional média do continente, há países que estão bem acima e outros bem abaixo dos 75 75 habitantes por quilômetro quadrado. Observe a tabela. Europa, extremos de densidade demográfica. Nós temos aqui os países muito povoados, né? Mônaco, Cidade do Vaticano. Olha só a relação de Mônaco, 15.291 pessoas por quilômetro quadrado. Países Baixos e Bélgica. E os países pouco povoados, olha só, Estônia, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia. Né? Esses países aqui, ó, estão numa área bem fria, né, do continente. Atividade 1. Um país pode ser povoado e não populoso? O que vocês acham? Pode ser que, por exemplo, um país povoado, muitos habitantes numa pequena área, né? E ele pode não ser populoso, ser na soma total um país com poucos habitantes, né? Só que ele é densamente povoado por conta de ser um país pequeno. E ele pode ser populoso, mas não povoado, ou seja, um país grande, né, com muitos habitantes, mas quando a gente faz essa divisão aí da população pela área desse país que é grande, vai dar uma relação de densidade demográfica que é pequena, que vai fazer com que ele seja conceituado como um país não povoado. Então,
Você vai exemplificar aí, de acordo com o conteúdo dessa aula, com suas palavras, se você acha que essa relação é possível e vai justificar o porquê, tá? Página 202 dessa atividade. Vamos falar agora do crescimento vegetativo. Nós citamos o crescimento vegetativo no começo da aula, vamos conceituar ele então. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos dividido pelo número de habitantes, certo? E a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? O número de mortes dividido pelo número total de habitantes. Aí a gente vai ter uma relação então de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo é a diferença dessas duas taxas, né? Certo? Por exemplo, a quantidade de pessoas, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Com a Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, aconteceu aí a melhoria do saneamento básico, né? Acesso, né, à água potável, esgoto tratado, né, as condições, né, do saneamento básico, essas condições ambientais melhoraram muito. Isso também, consequentemente, afeta a questão da saúde da população e da qualidade de vida. Isso faz com que as pessoas vivam mais, morram menos, né, de condições de saúde prejudicadas por falta de acesso, por exemplo, a saneamento básico. Isso, então, diminuiu a taxa de mortalidade. Desculpa, a palavra que está errada. É taxa de mortalidade, certo? Faltou um T aqui, ó. Então, aconteceu uma queda na taxa de mortalidade em razão da melhoria das condições de saúde que está relacionada à melhoria do saneamento básico. No entanto, a taxa de natalidade não diminuiu. Ou seja, o que aconteceu? Continuou nascendo bastante pessoas. E as pessoas, né, que estavam vivendo naquele momento passaram a viver mais também. Então, aí no século XX aconteceu o quê? Essa informação aqui é do século XVIII e do século XIX, tá? A partir do século XX, aí começou uma urbanização crescente, melhoria da qualidade de vida, acesso à educação, o mercado de trabalho para as mulheres, né? As mulheres passaram a ocupar mais vagas no mercado de trabalho, e a divulgação e também o uso dos métodos anticoncepcionais. Todos esses fatores aqui que começaram a acontecer a partir do século XX causaram o quê? Uma queda na taxa de natalidade. Se no século XVIII e XIX aconteceu aí uma melhora das condições de vida, né? Ou seja, a taxa de mortalidade diminuiu, a partir do século XX, a taxa de natalidade também começa a diminuir. Principalmente aí após a Segunda Guerra Mundial, que começa a acontecer então a queda do crescimento vegetativo. Pois, se nós temos nascendo menos pessoas, certo? Então, a população aí, logicamente, dessa região, né, com o envelhecimento da população, né, e consequentemente aí a morte, né, dessas pessoas, vai diminuir aí a população dessa região, certo? Então esse aí é o conceito de crescimento vegetativo. A taxa de reposição da população, o que é? Para que a população de um país se mantenha estável, ou seja, não aumente nem diminua, é necessário que a taxa de fecundidade fique com cerca de 2,1 filhos por mulher em idade fértil. Normalmente a idade fértil é de 15 a 49 anos. Isso muda, né, de país para país também, tá? De acordo, né, com as questões culturais, aí, né, as questões de saúde. A Europa ela tem um crescimento vegetativo muito abaixo da taxa de reposição do planeta, ou seja, a média lá é menos, né, de 2,1 filhos por mulher. Em 2015, nós tínhamos 21 países com crescimento vegetativo negativo e 2 com crescimento zero. Olha só a quantidade dos países europeus com crescimento vegetativo abaixo de zero, né, na tonalidade mais clara, olha só como é bem maior. Os países com a taxa maior de crescimento vegetativo, olha só, está de 0,21 a 0,80%, certo? Pessoal, o tema da aula de hoje é esse, eu espero que vocês tenham compreendido. A gente estudou aí o que são países populosos, o que são países povoados. Falamos aí do crescimento vegetativo da população, né? A diferença da taxa de mortalidade, a taxa de natalidade e a taxa de reposição da população. Na próxima aula a gente vai continuar falando aí das consequências desse fenômeno aqui, né? Do crescimento vegetativo negativo, né? A gente vai falar o que isso causa de consequências sociais, né, nos países do continente europeu. É isso, bons estudos, qualquer dúvida direcione ao tutor do grupo de vocês e até a próxima.